Vou começar a gravar. E vamos falar sobre família. Bom, para a gente falar sobre família, a gente precisa falar sobre sistema. O que é um sistema? Porque a família, no final das contas, ela é um sistema. Um sistema familiar, obviamente, mas ela é um sistema. E o sistema, a gente pode encontrar esse tipo de informação em vários lugares, não só na família. A escola tem um sistema, o nosso trabalho, o nosso emprego tem um sistema, o condomínio onde a gente mora é um sistema, e todos nós fazemos parte de não só um, que seria aí o nosso principal sistema, que é o sistema familiar, como vários sistemas, né? Ao longo da nossa vida, do nosso desenvolvimento, a gente vai interagir com vários outros sistemas e a gente vai fazer parte em vários sistemas. Em cada um desses sistemas, é normal que as partes desse sistema, ou os elementos, vamos chamar assim, tenham uma função. Então, a gente tem duas características aí, né? Que os sistemas, eles estão em vários tipos de comunidades diferentes, né? São organizações diferentes, estão em vários lugares, e em cada sistema, esses elementos do sistema têm uma função. Então, na família, a gente pode ter a função de filho por um tempo, depois a gente pode ter a nossa família e ter a função de mãe ou de pai, né? No nosso trabalho, a gente pode ter uma função operacional, uma função de planejamento, uma diretoria, a gente pode ser o síndico de um condomínio, a gente pode ser um professor. Então, todo sistema tem os seus elementos, e os elementos têm uma função. E nesses sistemas diversos, a gente desempenha funções diversas. Quais são as características, no geral, dos sistemas? Eles são vivos, isso significa, né, que são compostos por pessoas e estão em eternas mudanças. Então, os sistemas, eles estão sempre passando por transformações, eles não são imutáveis, pelo contrário, eles são extremamente mutáveis, principalmente por fazer interfaces com outros sistemas. Eles têm, geralmente, objetivos. Então, a escola tem o objetivo de formar alunos para prestar o vestibular, para se formar profissionalmente no ensino superior. O trabalho tem um objetivo, seja lá qual for, né? Então, como terapeuta, o meu trabalho é oferecer cuidado, assistência, apoio. O condomínio tem o objetivo de administrar a comunidade das pessoas que moram ali naquele mesmo lugar, né? De administrar o bem comum. Então, todos os sistemas, eles possuem objetivos claros, eles vão em direção a algo. Né? Isso é muito importante, porque é como se o objetivo também fosse um elemento que unisse essas pessoas, né? Quando você tem um objetivo claro, isso fica mais fácil de você unir as pessoas em torno deste propósito. Então, além dos sistemas serem vivos, né, em eterna mudança, eles também possuem objetivos, propósitos. Além disso, os sistemas também possuem regras, né? O que é permitido? O que é permitido nesse sistema? O que não é? O que é válido nesse sistema? O que não é? Então, a gente pode ver, por exemplo, como tem famílias que possuem regras muito mais conservadoras do que outras, por exemplo. Esse sistema possui valores, né? Aquilo que é compartilhado, aquelas crenças compartilhadas, os comportamentos que são impulsionados, incentivados, motivados. Então, os sistemas têm as suas características, inclusive com relação aos valores que guiam aqueles comportamentos. Os sistemas, eles têm referenciais, né? Eles possuem essas referências onde eles podem se apoiar, o que é certo para dentro desse grupo, o que não é. Possui seus limites, que também está dentro dessas regras, desses valores, dessas referências. Possui seus padrões e interagem com outros sistemas. Então, os sistemas são organismos extremamente complexos, porque são feitos por pessoas. E aqui a gente vai falar de um sistema muito especial, que é o sistema familiar, que é a nossa família. Então, por exemplo, se a gente for olhar para uma empresa, a gente vai ter aquela estrutura da empresa num organograma. Aqui a gente tem o genograma, que é a representação do sistema familiar. Então, apresento aqui para vocês o genograma, um exemplo de genograma, no caso aqui, esse genograma familiar, onde a gente tem os elementos, os avós maternos, os avós paternos, né? Aqui as bolinhas representam as mulheres e os quadrados representam os homens.
as linhas representam as relações, como são essas relações no sistema. O genograma é algo extremamente complexo de se fazer, inclusive quero muito fazer uma aula aqui com vocês sobre genograma, porque te oferece essa imagem de qual é o seu sistema familiar. Quem faz parte desse sistema? Quais são as dinâmicas que estão nesse sistema? O que se repete? O que existe ali? Então, é uma forma da gente visualizar a nossa família, e essa forma é através do genograma. Nós vamos aprofundar um pouco mais sobre a família, né? Já que a gente entende que a família, ela é um sistema, né? Ela é um tipo de organização de sistemas, né? Um tipo uma forma de se organizar uma comunidade de pessoas. Vamos falar, então, sobre a família e o papel que a família tem no nosso desenvolvimento e na nossa vida, tentando, obviamente, fugir da romantização da família, da estereotipagem da família, porque a gente sabe que nada é natural, no sentido de, porque é pai, porque é mãe, porque sabe fazer alguma coisa, ou porque a família é amor. Não, tem famílias que são extremamente tóxicas, tem pais e mães que são extremamente tóxicos. Então, não significa, não tem, aqui não vamos tentar romantizar essas relações, porque eu não acredito nisso. Então, eu vou ser bem objetiva quanto a o que é a família e qual é a função da família. Se nós formos pensar, a família, ela é primeiramente o nosso canal para o mundo, né, para a realidade. A gente precisa ali daquele espermatozoide e daquele óvulo para que nós possamos vir de alguma forma para essa realidade. Então, começa ali no casal. E qual é o objetivo desse casal? Esse casal, ele tem o objetivo de nos preparar para a vida. O ser humano, ele nasce muito vulnerável, ele nasce muito cru, ele faz quase nada por ele, vamos assim dizer, nada, né? Ele sabe respirar, mas ele não se alimenta sozinho, ele não cuida das próprias necessidades, ele não anda, né? Ele não fala. Então, o ser humano, ele é extremamente dependente no início da vida. Teoricamente, era para a gente durar mais tempo dentro da barriga da nossa mãe, né? A gente, como outros animais, deveria durar mais tempo, né? Estar mais tempo ali dentro da barriga da nossa mãe para sair mais pronto. Mas por uma questão fisiológica, por uma questão física, por uma questão de adaptação da nossa natureza, o ser humano, ele nasce antes da hora. E por nascer antes da hora, ele nasce ainda muito cru. Então, ele precisa de um lugar onde ele possa crescer e se desenvolver, até que ele possa cuidar da realidade ou enxergar a realidade, interagir com a realidade por conta própria. Então, a família, ela é uma forma que a nossa sociedade encontrou de formar cidadãos, porque é o lugar onde o ser humano pode continuar se desenvolvendo após o nascimento, né? Considerando que, apesar do fato de que nós nascemos, nós ainda não estávamos prontos, nem desenvolvidos o suficiente para encarar a realidade por conta própria. Então, a nossa família vai ser a interface pela qual nós vamos interagir com a realidade. O fato da gente demorar demais para evoluir exige que nós tenhamos uma estrutura externa, que hoje fica por conta das famílias. Em outras situações, foram as tribos, foram os clãs, mas a nossa estrutura moderna de organizar a sociedade e de preparar o ser humano ainda muito cru para que ele possa se desenvolver e interagir com o mundo por conta própria é a família. Por isso que na família a gente vai passar por 2 partos diferentes. O nascimento, de fato, ali, e os cuidados que a mãe vai ter com a gente, né, até certo momento da nossa vida, a gente vai chamar de parto materno, que é onde a gente aprende a cuidar de si, aprende a cuidar das nossas necessidades, e aí depois a gente tem o parto paterno, que é um parto ainda mais difícil, que é quando a gente vai dispensar a interface que os nossos pais fazem com o mundo e vai encarar o mundo de frente, através do nosso trabalho, através das nossas relações, através dos grupos o qual fazemos partes, mas teremos esses 2 momentos, de se preparar para cuidar de si e de se preparar para encarar o mundo, para encarar a realidade, para encarar o trabalho.
Eu sempre falo aqui que queríamos nós ser filhotes de tartaruga, né? Já sair do ovo, já partir para o mundão ali da tartaruga, né? Enfim, completamente emancipada após o nascimento. Mas a gente está bem longe de ser filhote de tartaruga, e o ser humano ele pode demorar 20, 30, 40, 50 anos para sair da casa dos pais, para sair da influência dos pais, para realmente nascer para esses dois partos, o paterno e o materno. Na nossa família, pelo tempo que a gente vai ficar lá, a gente vai absorver muitas coisas. A família ela vai ser a base para muitos referenciais. E muitos referenciais importantes para a nossa vida. Como, por exemplo, o que significa amor. Então, tem famílias que, se a gente vê uma mulher muito devota ao marido, a gente vai achar que amor é submissão, ou que amor é cuidar do outro, se doar para o outro. Se a gente vê lugares onde, por exemplo, a violência está muito associada, está muito ligada naquelas relações, está muito presente, então a gente pode associar que o amor e a violência andam juntos. Se a gente, por exemplo, vê dois pais muito distantes, então a gente pode associar o amor à distância, né? Então, o que a gente vê, o que a gente perceber nas nossas relações familiares vai moldar o nosso leque de referência para vários temas, como, por exemplo, o amor. Mas não só o amor. Por exemplo, a gente tem referências ali na família do que é o feminino, do que é o masculino. Tem famílias onde a referência de feminino é uma mulher forte, que faz tudo por conta própria, que é guerreira, que dá conta, que leva o mundo nas costas. Tem lugares onde a referência do feminino é uma mulher submissa, é uma mulher que se encaixa, é uma mulher que se cala, é uma mulher que se adapta. Tem referências onde o masculino é dispensável. Então, naquela família, o masculino é dispensável. Os homens só dão trabalho, os homens são inúteis, os homens são desnecessários aqui. E tem famílias onde o masculino, a referência do masculino é do homem violento, do homem que perturba, do homem narcisista, do homem controlador, do homem abusivo. Então, nós vamos obter diversos referenciais, inclusive dos relacionamentos. Então, o que é o relacionamento para a minha família? O que é um relacionamento para a família de outras pessoas? É um relacionamento, então, um relacionamento é algo que tem que durar a vida toda? Porque foi assim que meus pais conduziram? Ou o relacionamento é liberdade? Porque os meus pais eram mais amigos do que um casal. Na família, a gente vai obter também o referencial, por exemplo, das funções. O que é ser mãe? O que uma mãe faz? O que uma mãe não faz? O que um pai faz? O que o pai não faz? Então, tem famílias que o pai é um mero acessório. O pai é o cara que brinca, né? E tem famílias que você vai olhar o pai como alguém que faz e divide todas aquelas funções, que faz todas aquelas os papéis que são considerados como maternos. Tem famílias que o referencial do pai vai ser o provedor. Então, ele não faz nada a não ser prover aquilo que a família precisa. Outros referenciais, referencial de adulto e de criança. Então, como que se comporta um adulto naquela família? Né? Se eu vejo adultos muito infantis, o referencial que eu tenho de um adulto é de um adulto infantil. É de alguém que não sabe pedir, é de alguém que não comunica as suas necessidades, é de alguém que faz birra, ou é de alguém que briga muito, que grita muito. Então, na família, a gente vai absorver sem querer os referenciais mais importantes para a nossa vida. Inclusive, aqui o último, a da sexualidade. Né? Então, sexo é amor, sexo é simplesmente funcional. Por exemplo, posso olhar para minha família e ver como o sexo foi tratado ali meramente para procriação. Né? Então, sexo só para procriar, sexo é uma forma de seduzir, sexo é uma forma de amarrar o outro. Então, eu estou falando isso aqui para a gente perceber a importância que a família tem, já que ela vai estar ativamente nesse processo de nos formar. Indiretamente e diretamente, a gente vai absorver as referências de assuntos importantíssimos para a nossa vida. Inclusive, do que é ser um adulto. Inclusive, do que é ter um relacionamento. Do que é estar num relacionamento. Então, essa imagem aqui, como vocês podem ver, ela tá até bonitinha, porque muitas vezes, o que acontece? A criança, ela está aqui só no lado da mãe e a mãe está distante do pai, que é o mais comum.
um pai isolado, uma mãe muito próxima da criança, numa relação de codependência para suprir a necessidade desta relação. Aqui está até o ideal, né, que seria ali compartilhar dos dois, do pai, da mãe e da relação, né? Vocês podem ver, tem do pai, da mãe e da relação. Quando a gente se torna adulto, tem muita gente, você vai ver o adulto aqui, mas a criança ainda fica aqui com a mãe. Ou o adulto está aqui depois da criança. A criança não está sobre o cuidado, sobre o meu cuidado como adulto. A criança acaba sempre no cuidado do meu pai, no cuidado da minha mãe. O ideal aqui, eu estou trazendo essa referência do ideal, seria o pai e a mãe, o adulto e a criança. Porque o adulto, ele absorve os referenciais e ele cuida da criança. Então, dá para entender, só da gente visualizar mais ou menos essa estrutura aqui, o quanto a família acaba, querendo ou não, influenciando ali pelo menos 15 a 20 anos da nossa formação como ser humano. A gente tenta se distanciar desse fato, mas fato é que a família, ela vai moldar grande parte dos nossos comportamentos, porque é de lá que a gente vai obter os referenciais para a vida. Porque a família ativamente vai estar no processo de nos formar para a vida. Pode ser um desastre total, pode não funcionar, pode não ser efetivo, né? Vamos voltar lá ao sistema, ele tem objetivos, mas ele pode não ser funcional. Como a maioria das vezes acontece de não ser funcional. Mas, sendo bom ou não, fato é que essa formação vai ser dada pela família. Se nós vivêssemos num mundo utópico, menos capitalista, num mundo onde as crianças, o ser humano fosse mais valorizado, tudo isso seria diferente, porque a gente poderia se estruturar mais em comunidade, a gente poderia dar mais atenção à formação dessas crianças, desses jovens, através da educação na comunidade. Então, tudo poderia ser diferente. Mas como existe um sistema hipercapitalista e como o valor é muito mais econômico, financeiro do que humano, acaba que o cuidado e a criação ficam desvalorizados, ficam em segundo lugar, em segundo plano. E aí, acaba que existe essa divisão interna, onde alguém precisa de cuidar da casa e alguém cuida das crianças, né? Então, essa divisão que a gente vê hoje, estruturada na família, ela funciona para muitas poucas pessoas. Porque, no fim das contas, o que a gente vê é um homem que cuida só do trabalho e uma mulher que cuida só das crianças, mas não cuida do trabalho. E aí, como o mundo é capitalista e os valores são econômicos, não importa o quanto de cuidado e amor ela dê para esses filhos. Para a sociedade, ela não tem valor nenhum, porque economicamente ela não gera nada. Então, a gente tem alguém que está fazendo um grande favor social, que é cuidar de uma criança, mas completamente desvalorizado. Enquanto a gente tem um homem que cuida da casa para que essa mulher possa cuidar da criança, e é valorizado porque tem um valor econômico. Quando essas pessoas se separam, porque, obviamente, vão haver crises de relação, né? E após os filhos, principalmente, vai acontecer essa crise, e temos aqui uma mulher completamente vulnerável cuidando dessas crianças, e um homem que tem algum tipo de poder, porque ele cultivou o valor ali que socialmente é cultivado, que é o valor econômico, que é o valor financeiro. Então, a gente pode ver o quanto de problema isso gera, né? A estrutura da família como ela se dá hoje, dentro do sistema capitalista, é falho, né? É falho porque, muitas vezes, essa mulher, ela quer cuidar dessas crianças, mas ela ainda assim precisa se preocupar com o mundo lá fora, com a estrutura lá fora. Então, é algo que a gente ainda precisa de acertar, né? E é algo que a gente também está desenvolvendo, o fato das mulheres estarem trabalhando também tanto quanto os homens, né? O fato de, hoje em dia, terem casais onde isso é dividido, onde tem mulheres que trabalham e os homens cuidam, né? Casais homossexuais também que cuidam de criança, mas sempre nessa divisão alguém precisa de se preocupar com essa estrutura que vai cuidar, que vai possibilitar que alguém cuide da criança. O Bert Hellinger, que é o criador da constelação, ele trouxe uma contribuição muito importante aqui para o entendimento da família, porque é a partir das elaborações dele que é possível entender que a família é a forma como a nossa sociedade se organizou para cuidar dessas crianças.
O que antes era desenvolvido era vivido de outras formas. E ele, como é que ele percebeu isso, né? E de onde que veio essas referências? Para quem não sabe, o Bert Hellinger, ele ficou 16 anos na África do Sul, vivendo numa tribo dos povos Zulu. E essa foi uma experiência muito interessante, porque por ser um povo ancestral, por ter rituais diferentes, por ter uma mentalidade diferente, por ter ritos e cultos diferentes, ele pôde absorver muito dessas características voltadas para a ancestralidade, voltadas para comunidades, voltadas para as tribos. E foi aí que ele percebeu que no cerne da sobrevivência da espécie humana estava essa organização de grupo. Então, se a gente for pensar no desenvolvimento da espécie humana, se a gente for pensar na nossa sobrevivência como espécie, a gente vai perceber que foram os grupos, que hoje a gente modernamente estrutura ali nas famílias, né? Foram os grupos antes, os clãs, as tribos, que possibilitaram desenvolver e o passar da vida. Porque o ser humano sozinho é completamente inútil. Se colocar um ser humano sozinho no meio do mato, pior ainda. Então, a gente precisava de uma ferramenta, de uma estratégia que nos ajudasse a superar a nossa limitação, a nossa vulnerabilidade. E a nossa comunhão, a cooperação, a união, foi o que permitiu que nós pudéssemos somar as nossas forças. Então, um ser humano no meio da selva é terrível. 20 seres humanos no meio da selva já dá para sobreviver. Porque o ser humano, ele consegue se organizar, ele consegue se coordenar, ele consegue cooperar. E a nossa grande vantagem competitiva é a cooperação. Então, essa comunhão é extremamente importante. Esse vínculo é extremamente importante. E ele é tão forte, né, que a gente considera o vínculo amoroso, nesse sentido, o vínculo que une os elementos de um grupo, os elementos de um sistema, como uma força biológica, justamente porque a união foi importante para o desenvolvimento da espécie. Então, se a gente pensar no desenvolvimento da espécie humana, a gente vai perceber que os grupos e a união foram a nossa grande vantagem competitiva. Então, nesse sentido, o vínculo amoroso, que não tem nada a ver com amor romântico, seria uma força biológica que faria essa união, que permitiria que esses elementos estivessem conectados, porque quanto mais conectados, maior a probabilidade de sobrevivência. Só que não basta só estar conectado. Então, tem uma coisa muito importante aí, para além da união, que é a cooperação, que é a coordenação, que é a colaboração. Então, a pergunta que foi principalmente onde o Bert Hellinger, o criador da constelação, ele pesquisou, foi como que esses grupos se organizaram para sobreviver. Que tipo de organização, de princípios estavam atuando lá nos grupos ancestrais que continuam atuando hoje. E que por isso que a família, que é o grupo moderno, que organiza e que desenvolve a vida, e antes eram as tribos, segue ainda e compartilha ainda desses mesmos princípios organizadores. Então, a gente vai falar aqui sobre como a união faz a força. Porque se a gente entende que a união é extremamente importante, como que a gente vai chegar? Como que essa união vai ser efetiva? E aí a gente precisa de se perguntar o seguinte: se o sistema que hoje modernamente a gente entende como a família, mas antes eram os grupos ancestrais, as tribos e os clãs. Se esse sistema ele serve para preservar a vida e ajudar com que ela se desenvolva, o que preserva o sistema? Porque se o sistema preserva a vida, alguma coisa precisa preservar o sistema, porque a vida é a coisa mais importante que tem. Então, daí que surgem as ordens do amor, que seriam os princípios que organizam a união, os princípios que organizam o amor que existe nos grupos familiares, nas tribos, nos clãs, que são a forma que os nossos ancestrais encontraram, entenderam, de se organizar para que juntos eles pudessem continuar levando a vida adiante. E aí, hoje, na constelação familiar, a gente trabalha com 3 ordens do amor, ou 3 leis sistêmicas, ou, como meu professor gosta de chamar, as leis de trânsito dos relacionamentos humanos, como a gente organiza as relações humanas na sua essência, para que o básico, que é a sobrevivência da espécie e o passar da vida, seja preservado. Então, a gente tem as 3
leis sistêmicas que são base para o trabalho da constelação familiar, que é o pertencimento, a hierarquia e o equilíbrio. O pertencimento, ele vai falar sobre a importância que todos que fazem parte de um sistema têm. Então, se a gente for pensar nas nossas origens ancestrais, a gente vai perceber que as pessoas não eram excluídas por questões, por divergências morais, nem por divergências mentais. Porque naquele momento onde a sobrevivência era a coisa mais importante, todas as pessoas eram importantes. Não tinha ninguém que era mais ou menos, porque quanto mais gente, melhor. Hoje, o que fala a lei do pertencimento? Ela fala que na nossa família, todos que de alguma forma estão lá, dos melhores aos piores, vamos assim dizer, todos possuem um papel. Seja um papel que nós gostaríamos de exercer, seja um papel que é um péssimo papel, porque é muito pesado, porque traz sentimentos, traz questões muito pesadas, todos que existem no sistema familiar possuem um papel, possuem uma função. E todas as experiências, por mais difíceis que elas sejam, elas não podem ficar de fora daquele sistema, daquela história. Porque todas as experiências, elas fazem parte do que aquele grupo significa, dos aprendizados, de onde aquele grupo está no seu desenvolvimento. Então, como família, se a gente for pensar, tudo que aconteceu na nossa história familiar faz parte, porque reflete aonde os nossos ancestrais chegaram no nível de desenvolvimento e reflete de onde a gente está partindo. Então, às vezes, a gente olha para o passado e a gente quer criticar, mas a gente não entende que é ali que os nossos ancestrais foram capazes de chegar. Eram os recursos que eles tinham para fazer a caminhada. Era o nível de consciência que eles tinham para chegar até ali. É muito mais fácil julgar os nossos pais, os nossos avós, do lugar onde a gente está, porque a gente já nasce com uma outra consciência, a gente já tem uma infância diferente, a gente tem uma criação diferente, porque a ideia é justamente essa, que com o passar da vida, a gente possa melhorar a vida dos que vêm depois. E aí, o que a gente faz geralmente? A gente quer excluir alguém. Essa pessoa não é boa o suficiente para fazer parte da minha família. Essa história não é boa o suficiente para fazer parte da minha família. E isso gera um problema enorme, porque se o sistema, ele precisa de tudo e todos, porque aquilo ali faz parte da história que ele está contando, no momento que eu tento excluir algo, ele volta. Mas ele volta através através de um descendente. Ele volta através de uma pessoa que geralmente não tem nada a ver com aquela história ali, do fulaninho. Então, o que a gente vê na constelação? Pessoas trazendo à tona histórias que não são delas. Por quê? Porque houve uma exclusão. Porque em algum momento alguém retirou uma parte da história que não é que você gosta ou não gosta, ela está lá, ela existe, ela é um fato. Se você for olhar para ela, ela vai te contar a história dela, ela vai te contar o porquê que aquilo ali aconteceu. Por mais que gere sentimentos adversos, por mais que gere um sentimento de raiva, de aversão, em algum momento, todos nós fomos uma criança, então nós fomos moldados, nós fomos modelados, nós seguimos os referenciais da família, nós aprendemos em algum lugar. E se tem um problema na família, o melhor é que a gente olhe para ele para tentar entender de onde ele surgiu para que ele possa cessar. Porque enquanto o trauma estiver aberto numa família, ele vai se repetir de geração em geração. Então, a melhor forma de garantir que um trauma não seja passado adiante é entendendo que dentro de uma família, todos fazem parte, todos exercem um papel. Às vezes, é para mostrar o que ainda precisa ser resolvido, é para mostrar o que precisa ser aprendido, é para mostrar onde o trauma está de verdade. Mas não tem ninguém fora do lugar dentro de um sistema. E esse é o primeiro princípio organizador das famílias, que é o pertencimento. E isso gera tantos problemas que é o que a gente mais trabalha na constelação. Mas não tem só isso. A gente também vai trabalhar na constelação no sentido de hierarquia. Eu não gosto dessa palavra porque eu sou millennial, eu prefiro ordem, mas aí eu já tinha escrito aí as ordens do amor, mas vamos falar sobre hierarquia / ordem, que é o fato de que, muitas vezes, a gente acha que sabe mais do que os nossos pais. A gente pode até saber cognitivamente falando. Só que, se a gente for pensar as dificuldades que os nossos pais passaram para as nossas, não tem nem comparação. Basta avaliar o contexto ao qual eles estavam inseridos. Isso tem muito peso na nossa alma. Por quê? Porque
foi a abertura que os nossos pais, o caminho que os nossos pais abriram, que os nossos ancestrais abriram, que possibilitaram a gente de estar onde a gente está hoje. Só que tem gente que enxerga o privilégio e, não, na verdade, não sei se enxerga, né? Ele enxerga que ele absorve o privilégio, mas ele não entende que ele só tem aquele privilégio porque alguém esteve antes dele abrindo o caminho de desenvolvimento para essa história acontecer. Então, você pode achar que a sua avó era só uma mulher submissa, ou que a sua avó era só uma mulher machista. Mas o fato é que talvez você, no lugar da sua avó, não faria muito diferente. Se você tivesse sido criado naquele contexto, com aqueles pais, naquele momento da história do mundo, você provavelmente teria se desenvolvido da mesma forma. Então, aqui a hierarquia ela vai falar sobre a importância da gente entender que existe uma ordem. As coisas aconteceram numa ordem. Você pode querer ser maior do que seus pais, você pode achar que você dá conta de cuidar deles. Fato é que, perante a história deles, você é um grão de arroz. Você não aguentaria nem metade das coisas que ele aguentaria. A maioria das vezes, a pessoa que se coloca acima dos pais nas relações familiares, ela só está demonstrando desesperadamente o tanto que ela queria que os pais tivessem cuidado delas. E não foi possível. Então, ela subverte uma necessidade de cuidado em uma autoridade. Eu vou cuidar de você, então eu não preciso de você, eu vou fazer tudo sozinho. E isso dá muito problema. Porque é muito mais fácil a gente aceitar de onde que a gente veio, de onde a gente está partindo e fazer a nossa parte, do que a gente ficar aqui questionando e tentando mudar e tentando melhorar aquilo que vem antes de nós, como se fosse a nossa obrigação fazer isso. Então, além do pertencimento que vai nos colocar no nosso lugar, a hierarquia vai nos forçar a olhar para a nossa vida e parar de ficar olhando para a vida dos nossos pais. Por quê? Se a gente ficar aqui cuidando da vida dos pais, a gente não leva a vida adiante. E aí, provavelmente, que a família morre, porque ninguém faz nada com aquilo. Ninguém usa para o trabalho, ninguém tem outras famílias e tem filhos e perpetua, né? E continua o ciclo. E esse é um dos motivos pelo qual as famílias mais morrem, né? No sentido de acabarem, né? De não gerarem descendentes, que são filhos que são criados para cuidarem de pais. E aí não conseguem ter uma vida por conta própria, não conseguem se fazer vínculos, não conseguem ter relações, porque precisam de olhar para trás e não estão olhando para frente. Então é por isso que, além do pertencimento, de entender que todo mundo tem um lugar, você pode ocupar o seu e deixar que os outros ocupem o dele, você precisa de aceitar que você é pequeno em relação aos seus pais, em relação aos seus avós, e que o seu papel não é mudar ninguém, não é fazer a vida de ninguém melhor, é olhar para a sua vida e fazer algo com ela. Porque se você não fizer esse movimento, o que vai acontecer é que a vida vai parar de seguir adiante. Ela vai ficar presa aqui nessa bolha. E, de novo, lembram que essas leis, elas preservam a vida? Então, a gente está falando de continuidade, a gente está falando de coisas que levam a gente adiante. Julgar, trava. Achar que a gente é melhor que os pais, trava. Tentar cuidar dos pais, trava. Arrogância, trava e destrói. Então, a gente tem que tomar muito cuidado aqui, porque, de novo, a família não é para romantizar a família tem uma função, a função da família é nos desenvolver para que a gente possa se tornar cidadãos e que a gente possa lidar com a nossa própria vida. Para isso, a gente precisa de entender que não adianta ficar julgando as pessoas da nossa família, não adianta ficar se achando melhor, porque no fundo, isso é só você querendo pertencimento. Isso é só você querendo ficar mais próximo dessa família, você alimentando o seu ego e seu senso de importância. Mas, no final das contas, isso é péssimo para a continuidade da vida, porque você se boicota para não crescer, para ficar sempre ali em volta dos seus pais. E aí tem mais uma terceira ordem do amor, que é o equilíbrio, que é aqui muito em contato aqui com essa lei da hierarquia, que é, a gente não pode retribuir o que a gente ganhou. A gente pode tentar amenizar a nossa culpa de ter ganhado um monte de coisa dos nossos pais, mas a gente não pode retribuir como se a gente pudesse pagar na mesma moeda e falar, pronto, acabou, a nossa conta está fechada. Porque eles não deram algo que a gente pode não valorizar, mas é a coisa mais importante que tem, que é a nossa vida. Óbvio, óbvio, que o ideal é que a gente tivesse dignidade para desenvolver essa vida.
Por isso que eu sou extremamente política nas minhas posições, inclusive como consteladora. Mas, voltamos aqui para a parte onde nós estamos falando só de terapia, a gente precisa de entender que a vida é um grande valor, que a vida é algo muito importante, que a vida só vem de uma forma muito simples, pai e mãe. A gente pode bater pé com isso, a gente pode ficar indignado, mas só tem esse caminho para que a vida possa chegar até a gente. E, inclusive, essa é uma das nossas primeiras renúncias, porque a gente não, e eu não vou entrar aqui em outras linhas, como o espiritismo, né, mas vamos considerar que a gente não escolhe, ou a gente não escolhe, né, sei lá, conscientemente, vamos assim dizer. Mas, bom, e aí, se a gente tem a necessidade de retribuir, porque se a gente é filho, vocês vão perceber que muitas vezes existe essa necessidade, né, principalmente os pais falaram muito, que se sacrificaram por você, que fizeram tudo por você, que deram a vida por você, aí que sobe a necessidade de recompensar. A gente não pode aliviar a nossa culpa devolvendo. A gente só pode aliviar a nossa culpa levando adiante o que a gente tem. E, de novo, por que essas ordens existem? Porque elas resguardam um fluxo de energia em direção ao futuro. Porque, senão, a gente fica que nem criança buscando pertencimento o resto da vida. Porque a infância não foi do jeito que a gente queria, e a gente não se sentiu acolhido do jeito que a gente precisava, e a gente não se sentiu visto e amado do jeito que a gente precisava, e aí a gente cresce ressentido, mas no fundo, todos os nossos atos são atos que nos aproximam da família, não nos afastam, nos fazem mais dependentes, nos deixam mais suscetíveis, nos incomodam mais, a gente cresce, e o que os nossos pais nos incomodam cada vez mais. O que significa que o jeito que a gente tem tentado lidar com a família não funciona, porque é um jeito que só nos prende mais. E aí que as ordens do amor entram, e aí que o Bert Hellinger entra, no sentido de, eu não estou aqui para liberar os seus pais, nem passar pano para ninguém, eu estou aqui para liberar você, porque você tem algo de valor que é a sua vida. E enquanto você está preso nessas relações familiares, por medo, por falta, por carência, por não saber fazer de outra forma, você está deixando de desenvolver a sua vida. E ela sim tem valor. E ela sim vai produzir alguma coisa, mas não aqui, no passado, lá no futuro, onde você pode usar o que você aprendeu na sua vida para produzir alguma coisa boa para mais pessoas. E aí, tem uma pergunta muito importante que eu faço em diversos contextos diferentes, que é a seguinte: se você pensar na sua família hoje, nesse exato momento, qual é o tipo de amor que você vai identificar? É um amor lúcido, livre, consciente, você sabe o que ama, você sabe pelo que ser grato, você encontrou suas formas de pegar o que é bom, ou você precisa de fingir que não se importa, e aí você se sabota. E aí você se autodestrói. E aí você acha que está dando vários passos para frente, e aí quando você vê, você está dando vários passos para trás. Porque é isso que acontece na nossa vida o tempo todo. O amor, ele está lá. Porque lembra, o amor não é aquela decisão consciente de eu vou amar você, não é amor romântico, não é idealização. O amor é uma força da natureza que nos une, porque a união é a nossa grande vantagem competitiva como espécie. Isso estava presente no grupo, o grupo moderno é a família. Ponto. É nesse lugar que a gente se encontra hoje. Então, existe o amor. Quando você era um bebê, você não estava consciente, você não estava escolhendo. Tanto é assim que a gente vê, por exemplo, eu estou vendo uma série que chama Shameless, que conta a história de uma família de um alcoólatra, drogado, narcisista, e de uma bipolar maníaca. É um desastre. Mas você pode ver no início da série, com a idade dos personagens ainda muito jovens, né? São 6 filhos, e aí metade deles não tem nem 12 anos. O tanto que esses filhos cuidam dos pais mais bosta que existe. Se preocupam, querem estar perto. Então, mesmo sendo os piores pais do mundo, são aqueles pais. E aquela criança quer estar perto dele.
Depois, quando a gente cresce, a gente começa a absorver crenças e valores, interagir com outros sistemas, a gente começa a desenvolver nossos próprios ideais e tal, e a gente vai questionar tudo isso aqui. Mas o amor que existe ali com aqueles pais não morre. A gente só ama eles de outra forma, muitas vezes de uma forma infantil, de uma forma secreta, de uma forma cega, de uma forma autodestrutiva. A gente só não presta atenção de que forma nós estamos nos conectando. Às vezes repetindo o mesmo comportamento, às vezes repetindo a mesma história, às vezes fracassando igual, falhando igual, principalmente nos relacionamentos. Então, diferente do que a gente imagina, desse amor idealizado, o amor é uma força da natureza que vai nos manter unidos perante as forças da individuação, do ego, da consciência pessoal. Desse movimento de eu não preciso de ninguém, eu faço tudo sozinho, eu sou livre, independente. A gente nunca esteve só. A gente nunca fez nada sozinho. A individuação, o ego é muito importante, mas ignorar e tentar passar por cima da força e da necessidade da comunhão é ingênuo demais. E querendo ou não, é a família que traz isso para a nossa vida, para a nossa história. É possível se emancipar? É, mas não do jeito que a gente está fazendo, ignorando, fingindo que não é algo importante. Como eu disse lá no começo, é só o amor para nos unir, né? Só algo tão poderoso quanto o amor para nos unir, nos conectar a essa realidade da vida que a vida nos trouxe, que são esses pais, que é essa família. É só um sentimento tão forte como o amor, que vai estar lá presente principalmente na nossa criança, para a gente se conectar com as pessoas mais falhas do mundo, com os destinos mais difíceis do mundo. Porque senão, as coisas. Porque senão não haveria continuidade. Porque a gente vai para o modo racional e vive do modo científico, cartesiano, racional, muito rapidamente, como se a vida pudesse ser explicada no artigo. Como se tudo se resumisse ao que a gente pudesse entender. E a verdade é que grande parte dos processos da nossa existência não são explicáveis, ou não foram explicados. Não é possível de se compreender. Por que a gente faz tanta merda? Por que a gente faz tanta guerra? Por que a gente briga tanto entre nós, uns com os outros? Por que a gente maltrata crianças? Por que a gente maltrata mulheres? Por que a gente maltrata uns aos outros? Existem muitas coisas que não são explicáveis. E a gente precisa de perceber que essa união, esse amor, ele é forte justamente por isso, porque se a gente pudesse escolher, se fosse por uma questão de razão de estar certo e errado, né, a gente poderia se livrar facilmente de todos esses fatores, de todas essas pessoas. Mas o fato é que esse amor forte faz com que a gente se responsabilize por essas questões. Que a gente as enxergue não só como uma coisa que os nossos avós viveram, mas uma coisa que os nossos avós viveram está em aberto. Assim como uma comunidade, uma sociedade, né, que a gente possa se responsabilizar por tudo e ver que faz parte do nosso trabalho olhar para essas coisas que não é simplesmente, minha vida fosse, vou cuidar de mim. Não, existem coisas que a gente vai compartilhar e que a gente vai ter que olhar juntos. Então, já que é um fato que amamos, vamos aceitar que amamos, e eu sempre faço que muitas vezes o principal, a principal parte do trabalho é aceitar, né? O Bert Hellinger tem uma frase que diz que, às vezes, o mais difícil no amor não é a sua presença, mas a sua confissão. É aceitar que a gente ama aqueles pais daquele jeito, aquela família daquele jeito. Não queria me importar, porque o pai é machista, o pai é homofóbico, mas eu me importo. Mas me afeta. É o amor, é o cuidado que eu tenho pela pessoa, a minha vontade que ela fosse diferente, porque ela é importante para mim. Então, o que a gente vai fazer nesse trabalho da constelação? A gente vai encontrar razões conscientes, a gente vai tentar encontrar caminhos para ser grato, a gente vai tentar mudar os caminhos disfuncionais e criar caminhos funcionais de conexão, com um único objetivo: levar adiante aquilo que existe de bom. Pega o que tem de bom e leva adiante. Às vezes o que tem de bom é a sua vida. Então você pode fazer alguma coisa com isso. Eu expus aqui também algumas outras vezes esses ciclos aqui, que são ciclos viciosos, ou ciclo vicioso, na verdade, né? E o ciclo virtuoso, de uma boa vida e de uma vida autodestrutiva, né? De uma vida de uma pessoa que auto-sabota.
E quais são esses ciclos, né? No lado do ciclo vicioso, e aqui eu estou falando principalmente de trabalho, a pessoa que lida com as questões familiares mal resolvidas através da crítica, do julgamento, dos embates, das exclusões, da arrogância, ela carrega uma série de sentimentos desagradáveis, como o vazio, a angústia, o medo, a raiva. Porque ela não está ali nos embates, críticas, exclusões e consegue se blindar. Aquilo mexe com ela, aquilo machuca ela. E esses sentimentos que ela não controla vão expor que essas necessidades infantis estão ali, estão presentes. Você queria que não fosse importante, mas existe. Não é à toa que a gente é um dos países, ou é o país mais ansioso, não é à toa que as pessoas estão cada vez mais depressivas, que estão cada vez mais doentes. Por quê? Porque elas fingem que não está lá, mas está ali e o corpo fala. E essas são as nossas necessidades infantis falando através de nós. E se a gente for pensar no trabalho, essas necessidades infantis, e não só no trabalho, na vida, ela vai gerar uma série de dificuldades. Que ela vai bloquear um monte de coisa, ela vai trazer um monte de cargas adicionais. É literalmente a nossa criança brincando de adulto. E não funciona, porque a gente precisa de amadurecer para ser adulto. Não adianta a gente lidar com a vida adulta como a gente lida com os nossos pais. Simplesmente não funciona, a gente não vai obter os resultados que a gente espera. E quanto mais infantil a gente mais as nossas dependências, nossas vulnerabilidades ficam expostas, para que qualquer um possa ver aquilo que nos falta, aquilo que a gente não tem. E é óbvio que quando a gente chegar nesse momento das nossas vulnerabilidades expostas, a gente vai culpar quem? Lá, os nossos pais, a nossa família. E aí volta-se o ciclo todo de novo. Qual que é a opção alternativa para esse ciclo? A gente pode olhar para o que a gente tem, olhar para quem a gente é e entender que é isso. Essa é a realidade. Fugir disso é ilusão, é infantil. Essa é a nossa realidade, é daqui de onde eu estou partindo. O que eu tenho de bom, o que eu tenho para oferecer, o que foi possível. Se eu começar a fazer esse exercício de tirar força, e força acredite que tem nesse sistema, e recursos para ir além, então se eu começar a enxergar oportunidades de ir além, através de coisas que já foram possíveis na minha família, através do meu compromisso com a minha própria vida, eu consigo transbordar isso no meu trabalho, nas minhas relações. E à medida que eu vou usando o que eu tenho, desafios vão aparecendo também que expõem o que me falta. Então, eu não só uso o que eu tenho, eu percebo o que me falta, mas eu vou atrás do que me falta para aprender, para me desenvolver. E isso gera crescimento, isso gera fluxo, isso gera abundância. Eu estou fazendo algo com essa energia. Eu não estou parada. Eu estou usando o que eu tenho e aprendendo o que eu não sei. E esse movimento vai me levando adiante, vai me fazendo, vai me possibilitando crescer. Esse crescimento, ele traz desafios, né? Porque ele expõe os desafios, ele traz independência e ele expõe os desafios. Porque quando eu cresço profissionalmente, sou eu por eu. Eu vou começando a fortalecer o meu adulto. E ser independente não é fácil, porque quanto mais independente você é, mais você vai lidar com os desafios que a vida vai te trazer. Porque os desafios, na verdade, estão lá. Você está lidando de um lugar infantil. Se você entrar nesse outro fluxo, você vai começar a perceber que à medida que você caminha, que você trabalha, que lida com seus desafios, você gera independência, mas a independência, ela gera desafio. Porque não tem para quem recorrer a não ser você. E aí você precisa de novo se conectar consigo mesmo. Porque os desafios vão te forçar a desistir. Mas ao invés de desistir, você pode refazer o trabalho de se conectar consigo mesmo, de buscar força, de buscar recurso e de voltar para esse ciclo, de tentar ser uma pessoa que usa o que tem e aprende com outras pessoas aquilo que falta e desenvolve aquilo que falta. E na medida que vai se desenvolvendo, vão surgindo os novos desafios maiores, e aí de novo o impulso de desistir, de voltar atrás. Não, mas isso é você crescendo, isso é você amadurecendo. Persista, insista, vá nessa direção. O essencial aqui é a gente entender que crescer é aprender a usar aquilo que você tem e construir aquilo que te faltou.
isso que te faltou e que você vai aprender a construir pode ser útil para outras pessoas. Então, não deixe de se desenvolver, porque existem pessoas que vão se beneficiar demais com o que você tem para oferecer. O que você tem para oferecer é importante. E muitas vezes a gente desiste da gente mesmo, para mostrar para os nossos pais que eles fracassaram. Então, que a gente possa, e eu sempre falo isso, parece até um pouco clichê, mas, e um pouco também, sei lá, mas é verdade, que a gente possa passar a justificar tanto o nosso sucesso quanto o nosso fracasso, né? O primeiro passo. Depois que a gente possa passar a justificar o nosso sucesso. Porque justificar o nosso fracasso a gente faz o tempo todo, culpando, culpabilizando, não assumindo responsabilidade. E a gente nunca vai poder transformar o mundo num lugar melhor se a gente não for adulto, se a gente não crescer. Porque tem gente que acha que ajuda o mundo com a sua revolta, mas é só uma criança birrenta, que não produz nada, que só faz barulho. Para a gente ajudar de verdade, a gente precisa estar conectado com quem a gente é. A gente não pode colocar os nossos problemas na sociedade, nas nossas relações. Porque tem gente que acha que está ajudando o outro, porque na verdade está tentando se ajudar, está tentando resolver os problemas da própria família. E se você quer, se você vê as injustiças, os problemas do mundo, você não vai conseguir fazer isso na birra, na raiva, no ódio, nos embates, nas críticas, nas exclusões. Isso não gera nada, isso não produz nada. Agora, se você não se sabotar, mesmo com aquela família difícil, e você crescer e se desenvolver, enxergar em você um potencial, aí sim, como adulto, você pode agregar valor à vida de outras pessoas e ajudar de fato a realizar mudanças. No mais, é isso. E só um lembrete aqui do que dia 20 de dezembro a gente vai ter uma constelação em grupo, online. Então, para quem não pode participar presencialmente, no dia 20 de dezembro, às 5h30, via Zoom, a gente vai fazer uma constelação online. Espero que vocês tenham gostado da aula. Não sei se vocês têm alguma dúvida, se vocês querem perguntar alguma coisa.